Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 6 de junho. Agora na Espanha, 10 horas e 29 minutos. No Brasil, 5 e 29 da manhã. Eu tô no gráfico semanal, no Heikin Nash, ancorado pela nuvem de Shimoku e pelas três linhas do canal de Keltner. Essa linha laranja aqui é a MM200, a média móvel de 200 períodos, que é o que está segurando o corpo real desse candle vendedor aqui no semanal. Pelo gráfico semanal, a gente segue dando vigência a uma sequência ondulacional de Elliott. A gente fez uma onda 1, que trouxe a BTC aqui desse fundo de 15 mil, chegamos a bater 15.476, voamos até a MM200, fizemos o topo aqui no dia 13 de fevereiro desse ano em 25.250, depois desenhamos uma onda 2 que avançou para baixo da mediana do canal de Keltner, agulhou, fez a mínima em 19.549, depois uma belíssima onda 3 que buscou 31 mil dólares, meio que buscou aqui o centro gravitacional da nuvem. Agora a gente está numa onda 4 que está buscando a MM200, exatamente como aconteceu no topo da onda 1. Então, se houver um engolfamento pelo candle da próxima semana, mas como essa semana ainda está no começo, terça-feira, muita coisa pode acontecer. Mas se o candle ficar assim, nesse patamar, é provável que o próximo candle da semana que vem venha como um doji, vendedor ou comprador, para iniciar a nossa tão esperada onda 5, que aí avançaria para cima da linha superior da nuvem aqui no semanal e buscaria o nosso target em 36 mil dólares. No gráfico de Renko, segue ainda o desenho de uma sequência ondulacional de Elliott impulsiva. Uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 que está ficando um pouco lateralizada demais, mas ainda é uma onda 4 que pode se desdobrar numa onda 5. Na projeção, a nebulosidade esverdeada no Renko segue com aquela boca de jacaré abrindo, com uma bela nebulosidade esverdeada na projeção, ou seja, tudo indica no gráfico de Renko com box de 1.000 dólares e no semanal que a gente ainda está desenhando uma sequência ondulacional de Elliott impulsiva. O problema todo ficou no gráfico diário e no 4 horas. Agora eu vou pular para eu estava no gráfico semanal. Agora eu vou pular para o gráfico de 4 horas. No 4 horas, nitidamente, a gente está desenhando uma belíssima canaleta virtual de baixa. Então, como a gente lambeu aqui a base dessa canaleta, o mais factível é que a gente continue esse movimento de baixa, mas antes a gente tem que visitar a aresta superior, que está lá em 28.100 e pouco. Então, mesmo que esse movimento baixista tenha segmento, o fato é que a gente lambeu a base dessa canaleta e ela tem desenhado esse balé Bolshoi aqui bonito, ó. Então, como a gente lambeu a base, mesmo que o movimento de baixa continue, a gente teria que avançar para 28 mil e alguma coisa. E aí já seria próximo da virada da VWAP semanal, que acabaria impondo uma mega pernada impulsiva aqui no semanal, porque criaria um doji que seria o start da nossa onda 5. Por isso que é muito cedo ainda para pontificar que a BTC enveredou por um viés de baixa, tanto no curto quanto no médio prazo. Continua um viés de alta na minha leitura. No gráfico diário ficou esquisito, para a gente não descaracterizar essa nossa onda 4, por assim dizer, a onda 1 segue vigente, 2, a onda 3, uma onda 4 um pouco lateralizada, mas a gente ainda está defendendo o topo da onda 1. Então a onda 4 ainda não está descaracterizada e pode redundar numa onda 5. Então segue o game. No intraday a BTC tá uma régua absurda. Isso aqui é o verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. Basicamente a gente não tem nenhuma amplitude movimentacional. Depois daquele crash, a BTC começou a desenhar uma reguinha desde ontem. Com a virada da VWAP, a reguinha foi perdendo amplitude movimentacional, fortemente engolfada pela banda de VWAP de ontem. Só que vai explodir para cima ou para baixo, provavelmente para cima, justamente porque no 4 horas a gente estressou aqui a base dessa canaleta e tem que buscar a aresta superior, mesmo para continuar esse movimento de baixa.
Daqui a pouco eu vou ofertar sinais na sala de sinais, no Copy Trade. Na Seara Fática, o hacker das DEX, do Wallets, Atomic Wallets, enviou as criptos roubadas para um mixer usado pelo Grupo Lazarus, da Coreia do Norte. Os criptoativos roubados pelo hacker do Atomic Wallet foram enviados para um mixer muito usado pelo Grupo Lazarus da Coreia do Norte, num total de 35 milhões de dólares até agora reportados. O fato é que esse hackeamento muito provavelmente tem relação com esse grupo de hackers da Coreia do Norte. Primeiro, pela maneira como esse hacker foi ultimado. Como funciona o Atomic Wallet? O Atomic Wallet é um DEX Wallet, um app que a gente baixa no nosso computador. A Private Key fica salva junto com o app dentro da nossa máquina. Não é tão seguro como um Ledger Nano, onde a Private Key fica fora do dispositivo onde a gente está navegando. No caso do Atomic, a Private Key fica dentro da nossa máquina e junto com o Atomic Wallet. Só que o Atomic Wallet, ele sofre updates, ele sofre atualizações. Esse grupo de hackers, muito provavelmente o Grupo Lazarus, porque eles usaram o mesmo mixer do Grupo Lazarus, invadiu o servidor da Atomic, onde fica hospedada a plataforma da Atomic, e a última versão do app fica hospedada nesse servidor. O Grupo Lazarus, muito provavelmente eles invadiram esse servidor e criaram um update de um arquivo malicioso. Então, quando o sujeito abria o Atomic Wallet, na mesma hora o app sugeria uma atualização. Eu confesso que eu não tenho atualizado o meu Atomic Wallet há vários meses. Eu já tinha feito um vídeo há bastante tempo, há uns 2 ou 3 meses pelo menos, eu já tinha feito um vídeo dando conta de que sempre que aparecia uma sugestão de atualização do app, eu deixava o povo baixar. Se não desse problema, eu atualizava o meu. Eu confesso que a última vez que eu atualizei foi quando eles lançaram o stake da Binance, que faz alguns meses. E depois eu não atualizei mais, porque eu desconfiei que esse servidor pudesse eventualmente não ser tão seguro. E foi o que aconteceu. Os hackers invadiram o servidor, colocaram um arquivo malicioso no último update. Então quem baixou a última versão 2.70 para frente acabou perdendo os criptoativos. Então agora o Grupo Lazarus está meio que misturando esses criptoativos num mixer usado por eles. Provavelmente foram eles, porque invadir um servidor desse não é tão simples assim. Mas também não é impossível. Da mesma maneira que invadem servidores de tribunais, como aconteceu no STJ no Brasil, é possível invadir o servidor que hospeda o Atomic Wallet. Foi isso que aconteceu. E a inteligência artificial deve ser regulamentada como a medicina e a própria energia nuclear, defende um ministro de um partido da oposição do Reino Unido. Segundo ele, é impressionante o que essas interfaces têm condições de criar e fazer, e a desinformação que eles podem promover é bizarra. Mas como regulamentar algo que tem um espectro de usuários e penetração tão amplo? Não é tão fácil assim. E o JP Morgan aproveita a tecnologia blockchain para liquidar transações em dólar. É aquela máxima, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O JP Morgan é um dos maiores críticos do Bitcoin, porém o banco tem usado amplamente a tecnologia para atender os seus clientes e fazer uso dos seus próprios produtos via tecnologia blockchain. Agora eles fizeram uma ampla parceria com bancos indianos para liquidar transações em dólares usando tecnologia blockchain. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Vision Pro, esse óculos VR e integrado a um fone que eles estão chamando de fone 3D, é o maior lançamento da Apple desde o iPhone. É uma parceria da Apple com a Disney e que promete desromper o mercado de metaversos. Enfim, o Meta Facebook já tinha lançado um óculos VR desse, mas
não teve tanta penetração assim. Agora esse óculos de realidade virtual integrado a um fone lançado em parceria da Apple com a Disney vai custar $3.499 e promete ser um boom de vendas. Vamos ver. E a extrema-direita vai avançando de forma muito consistente na Alemanha. O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha continua sua marcha crescente nas pesquisas, atingindo agora um novo recorde de 19% das intenções de voto na última pesquisa realizada pelo jornal Bild. Os resultados enviaram uma onda de choque para o establishment político e atual da Alemanha. A mídia também se assustou com o crescimento da extrema-direita. Partidos de esquerda e democratas cristãos moderados vêm debatendo ferozmente o que está por trás da ascensão meteórica do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha. O partido é conhecido por sua rígida postura anti-imigração, oposição ferrenha às sanções contra a Rússia e também oposição ferrenha contra o envio de armas alemãs para a Ucrânia. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. A extrema-direita tem ganho muita força na Europa anglo-saxônica e na Europa latina, né? Que é o sul da Europa, né? Portugal, Espanha, Itália também estão vendo um crescimento assustador da extrema-direita. Na Itália, a Giorgia Meloni venceu e agora o grupo político dela venceu e ela agora é a primeira-ministra. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. E agora, nas últimas horas, a Ucrânia reportou que a Rússia explodiu uma barragem e está inundando o sul da Ucrânia. A Ucrânia disse que as forças russas explodiram uma represa gigante no país, provocando uma torrente de água que ameaça diversos povoados ao sul da Ucrânia. A explosão da barragem da usina hidrelétrica de Kakhovka está causando um aumento nos níveis da água de pelo menos 10 aldeias. E o ministro do interior ucraniano disse pelo Telegram que as pessoas precisam evacuar as áreas imediatamente, porque não haverá energia nem água potável em poucas horas, muito menos saídas dessas regiões. Enfim, pessoal, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui no diário segue ainda desenhando uma onda 4. Como isso aqui no 4 horas está parecendo uma ampla canaleta virtual de baixa, a gente lambeu a base da canaleta. O mais factível é que mesmo que esse movimento baixista tenha continuidade, a gente antes tem que fazer uma visita no patamar de 28.100 para beijar a aresta superior dessa canaleta virtual de baixa. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, XRP, Shiba Inu, Polkadot, Kusama, e a Kusama agora deu uma disparada, está subindo 2,57% a 26,30, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.